Eu acho que agora a gente está pronto para dar um passo extra, né, e tentar fazer uma armadura que vai simular uma perna, ou que vocês podem também aplicar, é lógico, né, para simular o que vai ser um braço. Só que a gente vai fazer isso com bastante simplificação. Então, o pé ele não vai ter ali uma estrutura de calcanhar e dedos, e a perna vai ter basicamente 2 ossos, que seria ali o fêmur e a tíbia, a coxa e a canela. Tá? Então, a gente vai, nesse vídeo, não vamos usar nenhum objeto, então vamos deletar o cubo padrão aqui do Blender, e aí a gente vai Shift A, criar uma armadura. Como sempre, eu vou aqui nas propriedades da armadura, no Viewport Display, acionar Names, Axis e vou acionar In Front para ajudar a criar um bom hábito para vocês conseguirem enxergar os ossos quando vocês estiverem com objetos na frente. E a gente vai entrar no Edit Mode e vou ativar o Snap para a gente começar. Essa armadura, ela vai ter que ficar de ponta cabeça, esse osso vai ficar de ponta cabeça, então eu só vou usar G para fazer essa alteração, porque a gente vai ter essa aqui vai ser o osso pai, né? E a perna ela vai ser feita para baixo. Então eu vou colocar o G assim com duas alturas, né? Duas unidades de altura esse osso. Vou clicar com o botão direito, subdividir em dois e vou trocar de nome, tá? Só que eu vou trocar de nome usando uma nomenclatura do Blender para que a gente consiga depois fazer a duplicação dos ossos dessa perna. Então, eu vou selecionar cada um dos ossos e apertar F2, ou se vocês quiserem, vocês podem aqui em Object Properties, opa, desculpa, vocês podem aqui nas propriedades do osso, alterar o nome aqui também, tá? O que vocês acharem melhor. Então, eu vou usar F2, esse aqui vai ser a coxa ponto L. A gente precisa usar o sufixo ponto .l ou ponto .left para o Blender entender que isso são os ossos do lado direito, esquerdo, né? Left do lado esquerdo e right do lado direito. Aqui, vamos de novo, F2, vamos chamar de perna.l, ou se vocês quiserem chamar de fêmur e tíbia, o que vocês quiserem, tá, chamar como ficar melhor para vocês, desde que vocês utilizem o sufixo .l ou .left. E aqui a gente vai selecionar a cabeça do osso e vamos extrudar. O que vocês acharem, tá aqui, acho que fica mais proporcional, selecionar F2, pé.l. Eu sou mais antiga, assim, eu sou do tempo que a gente nomeava as coisas com 8, botava nomes de arquivos com 8 letras, sem espaço, sem acento, e até hoje eu tenho um pouco de medo de usar espaços e acentos, então eu coloquei pé sem acento, mas eu acho que não deve ter problema. Mas enfim, eu tenho algum pânico infundado ainda daqueles tempos de usar DOS e disquete, que é um negócio que, enfim, não vou colocar assim. E aí a gente vai fazer essa cadeia pensando que o alvo vai ser o pé e o pé vai comandar a posição da perna e da coxa. Só que aí a gente não pode ter o pé nessa cadeia. Então a gente vai aqui em Relations desfazer o parent do pé. Então agora ele não é mais filho de nada, ele não está mais nessa cadeia. A gente vai agora para o Pose Mode, vamos selecionar a perna, a gente quer que a posição da perna determine a posição da coxa. E a gente vai fazer isso usando aqui as restrições dos ossos, e a gente vai adicionar uma restrição chamada da cinemática inversa, IK, e a gente vai colocar o target, o pé.l. E a gente pode deixar aqui o comprimento da cadeia, o chain length, em 0, ou a gente pode colocar em 2 aqui, que vai ser o final da coxa. Aí vocês podem ver, tá, que ela está funcionando bem direitinho. Só tem uma coisa que a gente podia fazer aqui no Edit Mode, aliás, isso não é uma coisa que
é mandatório, tá? Ela vai melhorar bastante a qualidade da solução daquele problema que eu comentei de encontrar o melhor caminho, o caminho mais curto entre vários ossos que fazem parte da mesma cadeia. Uma coisa que vai ajudar muito é a gente selecionar este osso aqui, que seria o nosso joelho, sei lá, e movimentá-lo, ainda estou com o snap ligado, movimentar um pouquinho para frente e fazer uma leve, não sei como chama isso, uma leve flexão, enfim, para que ele vai favorecer a solução que vai ir nessa direção. Então, a gente vou desligar aqui o snap, vou voltar para o pose mode. E agora a gente tem uma movimentação muito mais fluida, porque as soluções desse problema do posicionamento dos ossos, elas sempre vão tender a favorecer as posições que estão indo para o lado esquerdo, né? Que foi o lado que eu fiz essa pequena inclinação, assim. Então vocês podem ver que ele não vai mais fazer a torção como se o joelho quebrasse, né, pro outro lado. Ele sempre vai estar apontando para frente, que é como a nossa perna deve funcionar. Tá? Por isso a gente tem que fazer essa pequena inclinação aqui. Falando em joelho, a gente podia adicionar um joelho nesse esquema aqui. Aí a gente vai ter que ir para o Edit Mode. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão selecionar esse osso aqui do pé, que lembrando, ele não é filho de ninguém, ele não está ligado a nada, e fazer Shift D. Só antes eu vou ativar o Snap, né? Para posicioná-lo exatamente aqui nessa linha. Isso vai ajudar bastante. Assim. Então, ele pode ficar em qualquer posição aqui no Y. No Y porque eu estou no front orthographic. Se vocês estiverem na left ou right, vai ser no X, né? Mas, enfim, ele fique na mesma posição aqui. E vou colocar o nome dele de F2. E vou colocar o nome dele de joelho. Só vou colocar com letra maiúscula para manter a nomenclatura. .L. Então, a gente agora, deixa eu ver, selecionamos o joelho. O joelho tem que ser filho do pé, porque no fim das contas, o pé é que está mexendo toda a nossa armadura, né? Então, quando eu mexer o pé, eu quero que o joelho também seja movimentado, né? Senão o joelho vai ter que ficar ser animado independentemente toda vez que o pé se mexer, vai ficar muito trabalhoso e não é assim que a gente vai fazer. Então, opa, selecionei errado. Tem que selecionar o pé. Aí vocês devem perceber, tá difícil de ver aqui na minha tela, mas na tela de vocês deve estar mais fácil de ver que tem uma fina linha preta pontilhada indicando que eles estão conectados. Isso indica a relação de parentesco. Eu acho que dá para ver relação de parentesco em outro lugar também, aqui em Relations. Eu acho que tem outro lugar que a gente consegue ver, tá? Eu não vou procurar agora para não ficar tomando tempo de vocês. Mas aqui a gente está vendo que a relação de parentesco existe por causa dessa linhazinha pontilhada. A gente vai voltar agora para o Pose Mode e vamos configurar esse joelho. Por que eu preciso do joelho? Porque, vamos ver aqui. Eu vou movimentar o meu pé e eu gostaria... desligar o... Eu gostaria de poder, por exemplo, aqui, eu gostaria de poder virar o joelho para um lado ou para o outro e o joelho e a perna inteira acompanhasse esse movimento, que é mais ou menos como a gente pode fazer com o nosso joelho. Se vocês pensarem, vocês levantam o pé de vocês e vocês conseguem girar o joelho para um lado ou para o outro, é o que eu estou querendo que a gente simule aqui. Tá? Isso é uma configuração extremamente simples, extremamente básica em qualquer curso de animação com Blender, qualquer programa que tenha essas ferramentas, esse setup existe, tá? Isso pode ser um cotovelo também, uma coisa assim desse tipo, tá? Então, agora a gente vai selecionar o osso que tem a restrição, aqui o nosso ícone, e a gente está vendo que tem um campo chamado Pull Target. Aí vocês vão selecionar a armadura e em seguida o joelho. E vocês
estão vendo que aconteceu alguma coisa esquisita, ele ficou travado. Se vocês selecionarem o pé e movimentarem, ele definitivamente não está funcionando como um joelho. E aí eu vou pedir que vocês inspecionem o arquivo que vocês estão usando e vejam aqui, a gente ligou os axes, a gente ligou os eixos, exatamente ativou, né, para visualização, para vocês verem que no momento em que a gente definiu esse pole target, deixa eu voltar aqui, no momento que a gente definiu esse pole target, o roll, que é a rotação do osso, foi alterada. Então, veja só, a gente tem pro osso da perna, a gente tem, na verdade, isso aqui é a coxa, tá? Pro osso da coxa, a gente tem o X apontando na mesma direção do mundo, do global, essa linha aqui. A gente tem o Y apontando para baixo, porque a armadura aponta o Y na vertical, e o Z para o outro lado. E aqui não tem. A gente precisaria fazer uma rotação neste osso aqui. Aí vocês podem ver que esse osso está com a mesma configuração da coxa, né? Vocês não estão conseguindo ver o eixo X, deixa eu só alterar uma coisa bem rapidinho aqui. Eu acho que aqui na armadura, aqui no Object Data, Viewport Display, e vocês podem colocar como Wire. Tá? E aí vocês conseguem ver aqui, ó. Então, esse osso, eles estão os dois com o mesmo roll. Então, o X, o Y, o Z apontam para o mesmo lado. Esse aqui já está com um roll diferente. A gente está apontando o X para o Y do mundo, do global, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, não tem problema a gente ter uma orientação diferente entre os eixos dos ossos e o eixo do mundo, o eixo global. Mas a gente tem que ter a mesma orientação dentro da nossa armadura. E é por isso que está dando problema com esse pole, com esse osso que está fazendo às vezes do joelho. Ele não está funcionando, porque a orientação ficou diferente. Se vocês selecionarem esse osso aqui e deletarem, vamos ficar prestando atenção aqui na orientação, e deletarem o pole target, vocês estão vendo que ele alterou o roll. Agora todos eles estão com a mesma orientação. Vocês estão vendo o X está apontando para o mesmo lugar em todos os ossos. Então, alguma coisa se estragou aqui, uma coisa saiu do lugar no momento em que a gente definiu esse pole target. Por isso que a gente tem esse campo pole angle. E essa explicação toda demorada que eu dei foi para que vocês soubessem como consertar isso sem ficar fazendo muita tentativa e erro. Então, qual é o objetivo de vocês com esse campo aqui, o pole angle? É que vocês façam com que o roll, ou a orientação dos ossos da mesma armadura, seja sempre a mesma. E aqui a gente está vendo que a gente consegue consertar isso se a gente conseguisse fazer o eixo X virar 90 graus. Então, é o que eu vou tentar fazer aqui. Ó, agora, todos eles estão apontando para o mesmo lado. Vou repetir, não importa que seja para outra orientação diferente da orientação global ou da orientação do mundo. Ela só precisa estar na mesma orientação para todos os elementos da armadura. Então, estou com o Snap desligado só para fazer o nosso teste. E agora vou usar o G. Vocês estão vendo que está fluindo normalmente, como estava antes, a cadeia de IK. E agora eu posso pegar o meu joelho, vou mover em Y aqui, G e Y, e vocês estão vendo que ele vai seguindo o joelho. Então, isso que eu queria mostrar nessa aula. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode adicionar controles para que a gente esconda essa armadura e consiga ficar com consiga animar objetos que vão ser mais, assim, digamos, com uma interface mais amigável.